iniciar aí mais um vlog de leitura aqui do Aventuras na Leitura. Antes eu tinha mostrado nos stories essa semana que eu finalmente fiz a limpa na minha estante. E eu utilizei algumas coisinhas que me indicaram lá no Instagram, como por exemplo, uma escovinha para escovar as laterais, né, dos livros. Máscara. Pra quem não sabe, eu tive que fazer essa limpa na estante de emergência aí por causa de uma crise alérgica bem forte. Então, utilizei a máscara Perfex, né, aquele paninho multiuso, e a escovinha. Então, deixei tudo bem limpo, bem organizado. E mais uma coisa, eu me desfiz dos marcadores. Me desfiz entre aspas, porque eu deixei aqui somente duas canecas e a minha caixa com marcadores diferentes. Então, tem pouquíssimos marcadores na estante, o restante eu coloquei dentro de um saquinho, porque o que eu quero fazer? Uma pasta. Tipo uma pasta catálogo, colocar todos esses marcadores dentro dessa pasta. E, bom, eu vi na internet que pode comprar saquinhos ou também posso fazer com papel ofício. Vou ver qual vai ficar mais fácil. Separei um de cada somente, o restante eu vou fazer sorteio, eu vou dar quando eu enviar livros, né, eu vender livros ou trocar. Mas, enfim, precisava fazer isso e já respiro melhor. Então, a estante ficou super organizada. Tem umas mudanças também, como toda organização, eu acabo tirando livros para doar. Tô aqui também com essa pilha de livros, que eu já vou gravar o vídeo, que eu espero conseguir editar e publicar esse final de semana. Vídeo de book haul, leituras do mês. Aí algumas leituras em andamento. E aqui, pessoal, é uma das minhas últimas leituras, né, que foi o livro de Francisco de Assis, do Hermann Hesse, que eu recebi do Grupo Editorial Record, em parceria com eles. E eu tô passando para o meu caderninho de anotações as minhas marcações. Então, eu tenho esse caderninho aqui, onde eu faço assim um pequeno resumo, anoto os meus quotes favoritos do livro. Acabei de gravar o vídeo de book haul de novembro, o último vídeo de book haul do ano, né? Porque de dezembro provavelmente eu só vou liberar em janeiro. Mas passando aqui para comentar com vocês sobre minha leitura do dia, que está sendo Longa Pétala de Mar. Vou dar uma pausa na leitura só para editar o vídeo que eu acabei de gravar. Vou ver se eu consigo liberar hoje no canal. Mas, gente, como eu tô amando esse livro, eu descobri duas coisas. A primeira, eu já tinha comentado com vocês que eu amo histórias que se passam em faróis, né? E eu acho que é porque eu tenho uma ligação muito forte com o mar. Esse livro também se passa em determinados momentos em navio. E eu tô assistindo uma série também que se passa em navio, que é Alto Mar, recomendo. Também traz um contexto histórico bem bacana. E, gente, Isabel Allende é maravilhosa. Ontem eu peguei esse livro pra ler. E eu comecei a ler esse livro na hora de dormir. E quando eu fui ver, a hora já tinha avançado, de tão bom que é a escrita, de tão boa que é a escrita da Isabel Allende. Bom, depois que eu editar o vídeo, eu vou estudar um pouquinho pra pós. Agora, gente, são quase 8 horas da noite, dia 1º de dezembro, aproveitando o finalzinho do domingo pra estudar, né, pra especialização. Então, eu tô passando o que eu sublinhei, o que eu destaquei aqui naquele programinha que eu indiquei pra vocês no último vlog do Mendeley. Então, eu tô lendo o artigo de Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Língua Portuguesa. E tô passando o que eu destaquei aqui, então, para o meu caderno. E é isso. Então, sempre que eu passo pra cá, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Eu gosto de fazer esqueminhas quando eu passo pra cá, por isso que eu gosto de ler e trazer pro caderno, porque eu sou da seguinte metodologia, né, que quando a gente copia, a gente memoriza mais. Então, eu faço esqueminhas, eu destaco. Tem aqui algumas partes, deixa eu mostrar pra vocês, que eu uso post-its. Então, aqui no cantinho sempre ficam meus post-its bem perto, pra eu poder aproveitar essa parte dos estudos. E, gente, isso eu fui aprendendo com o tempo, enfim, pegando dicas com colegas, com amigas, até mesmo na internet. Eu fui adaptando a minha maneira de estudar. Então, eu tô gostando dessa questão de estudar
computador, sublinhar o que eu preciso aqui, destacar e depois passar pra cá e fazer as minhas observações. Gente, eu acabei de postar lá nos meus stories do Instagram. Se você não me segue, @aventuras na leitura. E o caminhão agora decidiu fazer barulho. Então, eu postei uma foto do meu journal e umas pessoas vieram comentar, né, pedindo pra eu mostrar mais. Eu abri uma enquete se vocês preferiam que eu mostrasse nos stories como eu me organizo, como eu faço meu journal, ou se eu faria um vídeo mais completo aqui no canal. E na enquete ganhou, assim, disparada pra fazer um vídeo aqui pro canal. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tô organizando o mês de dezembro no journal, mas em breve teremos um vídeo somente sobre organização, onde eu vou mostrar meu planner literário, o meu journal, o meu novo journal, né, de 2020, e como que eu pretendo me organizar, porque andei tendo umas ideias aí, pesquisando em Pinterest, em Instagram, então me aguardem. É bem básico, isso daqui tudo é adesivo que eu ganho, tá? Na verdade, eu ganhei muitos adesivos, eu aprovei todos eles. Essas washi tapes eu compro numa papelaria aqui da minha cidade. E eu coloco um calendáriozinho que eu também recebi no início do ano, então eu aprovei. E aqui embaixo, o que é de importante, como eu me senti, minha saúde. Aqui algumas coisinhas do canal, as leituras do blog, né, que é mais a outra parte do meu trabalho. Filmes e séries que eu amo registrar. E o que eu mais gosto de escrever, que são os momentos. Então, a última parte eu sempre deixo para registrar os momentos, porque eu nunca sei quanto eu vou escrever. Nesses momentos eu não registro só o que acontece de legal, assim, tipo, oh, foi massa. Eu registro também as dificuldades que eu passei e o que eu fiz para superar essas dificuldades. Eu acho muito legal depois, quando eu pego para ler esses meus registros, de ver o quanto que eu fui capaz de superar, né? O quanto que eu resisti, que eu não abaixei a cabeça. Então, eu gosto muito dessa parte dos momentos, que é onde eu escrevo mesmo. E pro ano que vem eu pretendo aumentar um pouquinho isso, fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, saúde é uma coisa que não tinha desde o início do ano. Eu passei a colocar, porque é algo que eu preciso me centrar mais, a questão da minha saúde. Enfim, eu faço registros, né, dos acontecimentos. No final do ano eu faço o balanço das metas. E eu já tô pensando nas metas de 2020. Eu gosto muito disso, né? Dessa possibilidade que a gente tem de se reinventar. Bom, gente, voltando aqui, dando continuação ao vlog, eu queria comentar com vocês as minhas leituras de novembro. Em novembro eu li 2 livros. Tem um que é da Agatha Christie, do projeto Rainha do Crime, que eu não consegui terminar, mas eu pretendo concluir ainda esse mês de dezembro, pelo menos até meados de dezembro. Mas vamos falar das leituras concluídas de novembro. Em novembro, eu recebi, em parceria com o Grupo Editorial Record, o livro Francisco de Assis, do Hermann Hesse. E que alegria foi receber esse livro. Eu vi que a editora estava lançando. Me interesso muito pela vida de São Francisco de Assis. Na verdade, essa admiração foi passada de geração para geração na minha família. Então, quando eu descobri, eu nem sabia da existência desse livro na real, que o Hermann Hesse tinha escrito sobre Francisco de Assis. Para quem não conhece, Hermann Hesse foi um grande escritor alemão, venceu o Prêmio Nobel de Literatura também, e ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. E eu descobri, então, graças a esse livro, que o Hermann Hesse foi um grande admirador de Francisco de Assis. Para quem não conhece, Francisco de Assis foi um homem, vivia numa família rica, né? O pai dele trabalhava com tecidos, ele nasceu na Itália e ele era um jovem que esbanjava o dinheiro que tinha, né, que a sua família tinha. Ele gastava muito com farra, com bebida, com os amigos. Até que um dia, a gente vê isso daqui também porque Hermann Hesse nos apresenta a história de Francisco de Assis, até que um dia ele escuta o chamado de Deus e abandona toda a riqueza dele e se casa com a irmã pobreza. É muito interessante que São Francisco lidava muito com essa questão de irmão e irmã. Então, tudo
tudo na criação ele chamava de irmão de irmã. Ele tem uma história de vida muito bonita, muito inspiradora. Ele acabou por fundar uma ordem religiosa, que são os franciscanos, que existem até hoje. Inclusive, eu estudei a minha vida inteira, eu trabalhei depois por muitos anos em um colégio de freiras franciscanas. Mas vamos então ao livro. É um livro muito diferente. Inclusive, ele tem ilustrações lindíssimas. As ilustrações em cores dos afrescos são de Giotto. Então, a gente tem uma parte aqui só das ilustrações sobre a vida de São Francisco de Assis. É muito bonito. E Hermann Hesse, então, nesse livro, ele nos apresenta a vida de Francisco de Assis, com muitos detalhes, inclusive. Também apresenta lendas, histórias que São Francisco viveu. São 6 lendas contadas aqui sobre a vida de Francisco de Assis. Então, é um livro que mistura, além das lendas, fábula e ensaios também, porque no final nós temos o ensaio de Fritz Wagner, que é muito interessante também. E é nesse ensaio que o autor, o Fritz, ele vai falar da relação do Hermann Hesse com Francisco de Assis, o que os dois tinham em comum. E aí que eu descobri que Hermann Hesse inspirou muito na vida de Francisco de Assis e na figura de Francisco de Assis para a criação de alguns personagens de seus livros, principalmente o Peter Kemsine. Então é algo que eu não sabia, e não só nesse livro, no Peter Kemsine, mas em outros. O Hermann Hesse se inspirou na vida de Francisco de Assis para criar os personagens. Então tem muito de Francisco de Assis e alguns personagens da literatura de Hermann Hesse. Hermann Hesse via Francisco como um sonhador, como um poeta. E ele faz essa análise aqui. Ele nos mostra o lado de São Francisco de Assis, além do religioso, né, além daquele que largou tudo para seguir os ensinamentos de Deus, para seguir a palavra de Deus. E ele nos mostra um Francisco trovador, né, pela época em que ele viveu. Então, nos mostra um Francisco trovador, um Francisco poeta, um Francisco cantor, né? Trovador mistura aí poesia com canção, com música. E é muito bacana conhecer esse outro lado também da vida de Francisco de Assis através do Hermann Hesse. Hesse acaba nos mostrando aqui que Francisco de Assis é um ideal de vida que nós podemos seguir, né? E é muito bonito ver a forma com que ele fala de Francisco de Assis aqui, de como a gente vê que ele realmente se inspirou na vida dele para muitas coisas. Importante ressaltar que o Hermann Hesse também se interessa aqui bastante em contextualizar todo o período em que ele vai falar sobre a vida de Francisco de Assis. Então a gente tem uma análise do período histórico bem interessante, independente da sua religião, se é católico ou se não é católico. É um livro que vai muito além, como eu falei, da questão religiosa, da religiosidade. Vai falar muito sobre a espiritualidade também, sobre essa ligação de Francisco com o Criador. E vai falar também sobre essa parte mais literária, com as lendas, com o ensaio. E Hermann Hesse resgata aí justamente essa questão de um Francisco trovador, poeta. Na verdade, até hoje, o único escrito que a gente tem de Francisco de Assis, o Cântico das Criaturas. Francisco de Assis é uma figura muito estudada desde muito tempo. Inclusive, eu tenho um livro aqui, que eu já li, que é um livro excelente, do Jacques Legoff, que é um grande historiador, onde ele escreveu sobre a vida de Francisco de Assis. Então, vejam só, um historiador que escreveu sobre a vida dele, um grande escritor também que escreveu sobre a vida de Francisco de Assis e nos mostrou aqui algumas lendas, algumas histórias sobre ele. Então, a gente percebe como que Francisco de Assis foi uma pessoa que marcou a vida, que foi inspiração para muita gente. Fica a minha indicação de leitura para quem quiser conhecer mais da figura desse ser humano tão bondoso, exemplo de humildade que foi Francisco de Assis. Eu acho que cada vez mais a gente precisa se inspirar na vida de pessoas que passaram por aqui e que deixaram marcas, né? Mas marcas positivas. E Francisco foi uma dessas pessoas, com certeza. Esse livro também já tá aí no hall aí de melhores leituras do ano, porque me marcou muito, foi uma grande surpresa receber esse livro do Grupo Editorial Record, principalmente porque eu não sabia que o Hermann Hesse tinha escrito sobre Francisco de Assis, e quando eu descobri eu fiquei muito feliz.
cheio de marcações, é um livro que eu escrevi bastante nele também. Eu quero sair indicando para todo mundo. Então foi uma leitura muito, muito boa. Aí em novembro eu também li A Semana Sem Fim, do Frederico Coelho. Eu falei muito desse livro nos stories e no outro vlog, se eu não me engano. Mas foi uma leitura muito boa. E eu até mostrei que é uma edição muito bonita. É da Casa da Palavra. Mas é uma edição repleta de fotos, de fotografias, referências à semana de 22, tá? Então, vou explicar já sobre o que é esse livro, mas antes eu queria mostrar para vocês que ele é todo ilustrado, tem os fascículos também dos jornais. Aqui. É uma edição muito boa. E essa Semana Sem Fim vai falar da semana de 22, de 1922, sobre o modernismo. Esse livro aqui eu encontrei lá na Promolivros, eu falei também no vlog. E para quem é da Baixada, a gente tem Promolivros em Duque de Caxias e em Nilópolis. Vou deixar o endereço na descrição para vocês, no Instagram deles. E eu adquiri esse livro por R$10. Foi uma grande surpresa também essa leitura. E aqui a gente vai falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. É um livro que resgata a memória desse grande acontecimento, desse grande período, que foi um marco aí para a literatura e para as artes em geral. Sobre a linguagem desse livro, não é uma linguagem muito fácil, muito simples. Como eu mencionei até no outro vlog, no vlog de leitura, é um livro que eu tive que conversar bastante com ele. Eu marquei. Certo, eu já comentei com vocês aqui que antes eu tinha meio que uma pena de marcar em livros, hoje eu não tenho mais, hoje eu marco, eu converso mesmo com o livro, então você pode ver que tem várias anotações nesse livro, fiz várias marcações, várias observações. Então Frederico vai trazer aqui uma análise sobre a semana de 22 e os desdobramentos dela. Ele vai focar em 22 e ele vai falar dos outros anos, dos anos que seguiram essa semana e de como essa semana refletiu nessas outras décadas. É uma análise bem interessante, é muito contextualizada, foi uma coisa que eu gostei bastante, um ponto super positivo. Então foi um livro que eu não li muito rápido, eu me debrucei mesmo sobre a leitura, pesquisei bastante. Vai trazer bastante aqui também sobre as vanguardas europeias, que é um tema, é um ramo aí que eu gosto bastante de ler, de estudar. Vai falar sobre o futurismo, vai falar sobre a importância da figura do Graça Aranha para a semana de 22 também, e das tretas aí envolvendo o Graça Aranha e outros escritores. Daquela rixa, né, de onde seria a semana de 22, entre Rio e São Paulo, e ficou aquela rixa aqui. Não é de hoje, que existe entre Rio e São Paulo. O autor refletiu muito bem sobre a semana de 22, mas o que eu mais gostei aqui é que é um livro que não se prende somente a semana de 22. Ele analisa, como eu disse, as décadas seguintes, né? A semana de 22 influenciou as artes, a literatura, a política nas décadas seguintes. Então, é um livro muito interessante que vale muito a pena a leitura. E aí, eu quero falar com vocês o que eu estou lendo. Dentre algumas coisinhas aí que eu tô terminando de ler, como O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie, já estou terminando, assim, não tô curtindo, tá? Mas eu quero terminar, né? Faz parte do nosso projeto Rainha do Crime. E eu já quero iniciar logo agora, aproveitar esses dias aí para ler A Mansão Hollow, que foi o que vocês votaram lá no Instagram pra gente ler em dezembro. Então é o último livro do projeto Rainha do Crime de 2019. Esse eu acho que eu vou me interessar mais justamente pela ambientação da história, mas vamos ver. Também pretendo começar o Até Quando, A Prisão, que é a continuação do Até Quando Vai e Vem, da Christiane de Merville, que é uma autora parceira aqui do canal. Esse livro faz parte do projeto Leia Literatura Nacional, então tô bem curiosa para saber a continuação aí, o que aconteceu com o João. Se você quer saber mais sobre essa história, eu vou deixar linkado aqui a resenha do primeiro livro para vocês. E eu também quero começar a leitura sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Schwartz. Como eu falei, eu adquiri esse livro lá na Ler, Salão Carioca do Livro, no evento, que foi um evento maravilhoso. Eu ganhei esse livro respondendo o quiz da estante virtual. E é um livro que estava na minha lista de desejados já há um tempo. Eu quero comentar
compartilhar com vocês, que me acompanham aqui, que eu também sei que tem muita gente que ou é da área da educação ou está estudando para entrar na área da educação. Eu sempre gosto de compartilhar algumas ideias com vocês. Bom, eu alfabetizo já há alguns anos, né? Eu já falei isso aqui no canal, eu trabalho na rede pública de ensino em um município aqui do Rio de Janeiro. E todo final de ano, desde que eu peguei a alfabetização, eu costumo dar uma lembrancinha para eles que tem a ver com livros. E é muito bacana a gente ver o nosso trabalho durante o ano, como surte efeito, né? É muito bom a gente colher os frutos do nosso trabalho. E eu fico muito feliz em ver que o cantinho da leitura que eu faço, na verdade, todo ano, tem dado super certo todo ano. E com essa turma não foi diferente. Eles gostam muito quando eles terminam as atividades, né? Eles têm essa liberdade de pegar o livro. E é muito bacana como eles exploram a literatura. Eu fico só observando, é muito interessante. Eles sentam até mesmo com os colegas, né, próximos dos colegas, e não tem aquela agitação. Pelo contrário, eles se preocupam mesmo em sentar para aproveitar o livro, para aproveitar a leitura, para criar histórias. E isso é tão gratificante. E eles gostam muito também quando eu conto história. Na verdade, eles adquiriram essa admiração pela literatura porque eu sempre incentivei eles. Então a gente tem nossos momentos de história durante a semana. Algumas vezes eles escolhem os livros que eles querem que eu leia e a gente faz aquela mediação de leitura. Então tem toda uma estratégia, né, para tornar esse momento da leitura um momento prazeroso. Então, como todo final de ano, eu costumo presenteá-los com algo referente à literatura. E eu tenho aqui alguns livrinhos que eu vou colocar para eles num saquinho, num kitzinho, junto com a foto da turma também, que é meio que tradição minha, que todo ano eu tiro a foto da turma, coloco uma moldura natalina, né, na internet mesmo, e eu mando revelar e eu dou para eles gostam muito. Esse ano eles vão ganhar um livrinho, né? Ano passado eu também dei o mesmo livrinho para a turminha do primeiro ano do ano passado. E esse ano vou dar esses livrinhos junto com a foto da turma. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Bom, gente, eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de vlog de leitura, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, indiquem o Aventuras e vamos incentivar cada vez mais as pessoas a lerem. Me acompanhem também nas redes sociais, eu tô sempre lá no Instagram. E a gente se vê em um próximo vídeo, então até lá. Tchau, tchau.